Sarr, principalmente, porque eu considero que, na atualidade, o pensamento do Felwine ele é representativo de um grupo de pensadoras e pensadores muito importantes em África. Portanto, eu acho que eu optei por entrar nesse assunto a partir da obra dele, não é? Depois, quem quiser aprofundar vai se encontrar com outros autores e autoras. Então, a minha proposta é pensar a partir das reflexões do Felwine Sarr sobre isso. Ele aborda este tema, portanto, a questão daquilo que na América Latina se chama de bem viver, não é? E ele aborda esse tema quando reflete sobre o continente africano. São reflexões a partir de dentro, uma afirmação importante dele, e para entendermos o pensamento, ele diz que se queremos pensar o mundo, temos de fazer isso com os outros. E ele faz uma chamada de atenção que é muito importante para o continente africano neste momento. Então ele diz, se queremos pensar o mundo, temos de fazer isso com os outros, sem reproduzir aquilo que julgamos na cara da Europa, que é o seu eurocentrismo, sua maneira de pensar o mundo a partir da Europa. Tá? Quem é o Felwine Sarr? Ele é um senegalês, é economista, professor, escritor, músico, ele é um artista muito reconhecido, né? Ele edita músicas e CDs e escreve muito, mas escreve não só livros acadêmicos, como poesia, romances, ensaios, etc. Ele é o cofundador da iniciativa Les Ateliers de la Pensée, que em português a gente podia traduzir como oficinas do pensamento, que eu ia convidar vocês a procurar na internet, que já vai na quarta edição, e estou a escrever aqui, Les Ateliers de la Pensée. É só colocar na internet que vocês vão encontrar e daqui a pouco vocês vão perceber porque é importante referir a esse evento que ele organiza em Dakar, de 2 em 2 anos, junto com o Achille Mbembe, e então ele chama pensadores de toda a África, da afrodiáspora, e chama pessoas da América Latina, da Ásia, da Europa, para discutir esses assuntos que nos interessam aqui no curso, né? E então muito do que eu vou trazer aqui está no ensaio dele que se chama Afrotopia, que, como eu coloquei no grupo, já foi publicado no Brasil, que é um ensaio que navega na interseção de disciplinas como história, economia, sociologia e filosofia, e é uma obra que teve muito impacto no ativismo africano e afrodescendente, e vamos entender um pouco porquê. Além disso, ele tem um outro livro também que é muito conhecido, que se chama Habiter le Monde, seria ser cidadão sem fronteiras, né? Ser cidadão do mundo, e que também é um livro muito conhecido. Infelizmente ainda não tem tradução em português. O Sarr, ele também é responsável pelo relatório que se chama A Restituição, que é um relatório que foi pedido pelo presidente francês François Macron e que é o relatório que o Sarr e uma antropóloga franco-alemã que se chama Bénédicte Savoy fizeram esse relatório e que é sobre todo como é que deve ser esse processo de restituição dos objetos do património cultural africano. Tá? Portanto, chama-se La Restitution e está disponível na internet.
portanto, ele é uma pessoa que por 3 anos consecutivos está no topo de uma lista famosa que se chama Art Power, é uma lista de 100, Art Power 100, que é um ranking de referência das pessoas mais influentes na arte contemporânea. Portanto, como eu disse, ele é autor de várias obras. Ele é professor da Universidade Gaston Berger, que fica em Saint-Louis, no Senegal, e atualmente leciona na Universidade Duke University na Califórnia. Qual é o foco? 3, Marcelo. O foco é nas cosmologias do vínculo e formas de vida, não é? O que ele convida, ele propõe que pensar as cosmologias que já existem em algumas partes do mundo, como em África e na América Latina, e que são cosmologias que articulam vínculos e outras formas de habitar o território, né? E que essas são propostas que são diferentes daquelas que a economia neoliberal nos traz. O que é que significa, portanto, ter como base essas cosmologias? Significa renovar os imaginários da relação que nós estabelecemos com os nossos semelhantes e com aquilo que é vivo, que não sei se a tradução direta em francês seria o le vivant, né? Aquilo que é o vivo. E também considerar novas práticas económicas e sociais que poderíamos inventar, não é? E também procurar quais poderiam ser os novos espaços para colocar essas novas práticas em prática, tá? O Felwine está entre os autores que se preocupam com a forma como as sociedades cuidam de si mesmas nos lugares onde o poder público não chega, não é? E que também se apoiam e buscam soluções que passam pela comunidade e pelo vínculo. Eles consideram que isso seria a solução para se discutir sobre o futuro do próprio continente, tá? Portanto, buscar soluções que passam pela comunidade e pelo vínculo. O interesse do Felwine Sarr é sobre a África e sobre outros lugares, com um particular foco na América Latina, na Ásia, Caraíbas, etc. Mas ele nos últimos anos, ele está trabalhando muito, procurando as articulações sobre aquilo que ele pensa, sobre o vínculo e as cosmologias. Ele procura muita correspondência na América Latina. Mas é preciso pensar nas especificidades de África em relação à América Latina. No caso de África, e isso eu é que estou a colocar, não é? O fato de os processos de independência de muitos países terem 70 anos agora, né? Começaram em 1900 e mais ou menos na década de 1960, e, portanto, ainda é um acontecimento que está próximo, tá? E, consequentemente, a África ainda vive fortes processos de neocolonialismo, né? A partir do período de descolonização. O que aconteceu depois da descolonização foi o neocolonialismo, né? E que é uma coisa muito presente na vida em África. E um outro aspecto, ou que eu diria que é um aspecto ligado à questão do neocolonialismo, é a relevância de um mecanismo que se chama ajuda ao desenvolvimento. Eu não sei se no Brasil existe isso, que é um mecanismo que ele envolve várias organizações internacionais, mas também ONGs de países da Europa, considerados desenvolvidos. Portanto, existe um mecanismo de ajuda ao desenvolvimento que é como se fosse um pacote que atua sobre a África, não é? A ideia
de que depois das independências era preciso promover o desenvolvimento em África. Então, o que está a acontecer agora com autores como o Felwine Sarr é uma reflexão muito crítica a propósito desse mecanismo de ajuda ao desenvolvimento. Muitos autores vêm mostrando como é que, na verdade, ele garantiu a continuidade do processo de colonização. Tá? E qual é a relevância e a contribuição do Sarr? Ele está entre os cientistas sociais que propõem que é preciso pensar sem ser a partir da crítica da Europa colonial, antes e agora, né? E há uma frase, não sei se vocês conhecem o Amílcar Cabral, que é o nosso herói nacional da luta pela independência na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, e que muitos africanos repetem isso, né? Que o Amílcar Cabral dizia, é preciso pensar pelas nossas próprias cabeças. E é interessante como atualmente essa frase ela ganhou uma força muito grande. Um outro aspecto, eu estou no 4, Marcelo. Ele também está entre autores e pensadores que se dedicam a reivindicar a soberania teórica de África e da sua diáspora, não é? E reivindicar a centralidade das cosmologias do vínculo e de formas de vida. Tá? Eu vou falar um pouco do Les Ateliers de la Pensée, Oficinas do Pensamento, porque muitas ideias que são propostas por ele e pelo Achille Mbembe para o Les Ateliers de la Pensée são muito úteis para a discussão que nós estamos a ter no curso e também para a questão das utopias. Por exemplo, esse evento internacional é muito interessante, é um evento que tem grande repercussão, todo mundo quer seguir, todo mundo quer ir a Dakar nessa época, não é? Já está na 4ª edição, e esta última edição, o evento tem uma parte do evento que se chama La Nuit de la Pensée, quer dizer, a noite do pensamento. Portanto, todos os dias à noite, as pessoas se reúnem para conversar, não é? E que isso é o resgate de uma forma muito comum em África e em outros lugares, que é aquela ideia de você sentar embaixo do baobá e conversar, não é? Portanto, esse evento, Oficinas do Pensamento, tem esse momento que é para as pessoas conversarem, tá? E às vezes vão até às 3 da manhã, né? E vai até de madrugada. Eu considero que o fundamento da organização da Oficina do Pensamento, ela é ela própria uma grande ideia de ajuda mútua. Na língua cabo-verdiana a gente diz juntamon, que ela é feita mesmo como se fosse por baixo daquela ideia de congregar pessoas, não é? E, portanto, reúnem-se pensadores, artistas e políticos, pessoas de vários lugares da sociedade, né? E em torno a 4ª edição da Oficina de Pensamento, ela foi precisamente sobre o tema das cosmologias do vínculo e formas de vida, não é? E como eu disse, desta vez, nesta 4ª edição, teve mais participação de pessoas da América Latina, do Brasil. Eles fizeram um esforço muito grande para ter pessoas do Brasil lá, e, se não me engano, também da Colômbia. Também teve muita gente da Europa, porque também é uma coisa muito característica das iniciativas dos africanos, é que os europeus sempre vão muito, né? E ficam lá a assistir, etc. Há um título muito interessante de uma entrevista do Felwine Sarr, que é uma frase que ele fala, que é uma entrevista que ele deu à revista da Unicinos, lá do Brasil, né? Eu vou passar o link, depois desta aula vocês podem ler a entrevista, porque também baseei-me muito em coisas que ele disse na entrevista. Está em português,
Então, o título da entrevista é: Da África, estamos assumindo o compromisso de pensar o mundo, incluindo diferentes lugares. Tá? E aí, o que entende... o que entendem como cosmologias do vínculo e formas de vida, no caso de África, é tudo que inclui as experiências sociais de ajuda mútua, de fazer junto, a ecologia, muito antes de estar na moda, né, de ser moda. E há um trabalho do Ferreira, se não me engano, é no Habiter le Monde, que ele fala muito das práticas que as comunidades não abandonaram, né? E que, inclusive, elas vão renovando essas práticas de proteger a natureza, não é? E desde sempre, não é? E ele chama atenção para não pensarmos, porque há sempre uma tendência de pensar nas questões de África como se fosse aquela coisa tradicional que está lá atrás. O que ele chama muita atenção é que o que é importante é como é que essas comunidades vão atualizando essa sua relação com a natureza, não é? E buscando novas formas de proteger a natureza e conseguir tirar o seu sustento de sempre, não é? Portanto, o que ele diz aqui, não fazem parte só dos repertórios antigos de conhecimento, como foram criadas agora e também fazem parte de uma forma social de resistência durante o período colonial e agora em contexto neoliberal, não é? E um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, que quando há todo um pensamento crítico sobre o contexto neoliberal e neocolonial em África, também inclui-se o papel das elites africanas no pós-independência, né? E no processo de descolonização. O 5, Marcelo? Esta última edição das oficinas do pensamento, ela aconteceu no simbólico Museu das Civilizações Negras de Dakar. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ir a Dakar, mas que é um lugar muito marcante, não é? E que vale a pena visitar, porque o que ele tem ali é sobre o continente africano, né? Quer dizer, não se pode ir a Dakar sem ir ao Museu das Civilizações Negras, né? Então, a oficina de pensamento aconteceu nesse museu. É tudo muito simbólico e muito forte, né? E eu não tinha me lembrado do título desta quarta edição do Les Ateliers de la Pensée, e depois a preparar esta aula que eu vi como é que ela faz sentido para o nosso curso, né? Cosmologias do vínculo e formas de vida. Quais são os temas que foram tratados, né, nas conferências da oficina? Ecofeminismo, saberes indígenas e as cosmopolíticas da solidariedade, né? E a ideia era que essas reflexões pudessem fornecer chaves para enfrentar os desafios globais em um mundo pós-pandemia e também enunciar soluções que passam pela comunidade e o vínculo. E ele chama a atenção que é num contexto em que nós vivemos, tanto em África como na América Latina e em outros lugares do mundo, nós estamos a viver um contexto em que as reações conservadoras e de exclusão ressurgiram com uma força que acho que ninguém estava à espera, né? Aliás, eu queria trazer aqui que, a propósito dessa reflexão sobre o enfrentamento da pandemia, o Felwine Sarr dá um exemplo muito importante, e ele fala que quando a pandemia chegou a Dakar, a capital do Senegal, a resposta foi fechar as fronteiras, não é? E ele disse que todos os debates, naquele momento, ignoravam a forma de pensar o cuidado dentro das comunidades. E nisto aqui eu estou-me a lembrar
da apresentação do André Baniwa na semana passada, que falou muito de qual foi a resposta que as comunidades criaram para a pandemia, né? Então, o Felwine Sarr fala precisamente, ele faz uma crítica que, no caso de um país africano, não foi só no caso do Senegal, a resposta dos países foi fechar as fronteiras e ignorar a forma de pensar o cuidado dentro das comunidades e ignorar esses saberes que a humanidade foi construindo ao longo prazo, né? Então, aí ele conta que, em relação ao Senegal, e eu acredito que aconteceu noutros lugares, que houve um momento durante a pandemia em que as pessoas não acreditavam no vírus, porque elas não viam mortos à sua volta, não é? Os imaginários em relação à doença são produtos de uma longa história e não foram objeto de nenhum trabalho sociológico ou antropológico, embora fossem, ao menos, para melhor transmitir a mensagem de que estávamos diante de uma verdadeira pandemia. Aí, o que é que aconteceu? Esses imaginários não foram levados em conta e aí as pessoas passaram a tratar a questão da pandemia como sendo uma história dos ocidentais, tá? E eu acho que isso que ele conta a propósito do Senegal, eu acho que encontramos em outros lugares, não é? O que é que pretende essa oficina do pensamento? Difundir um discurso que seja comum ao mundo e ampliar vozes tradicionalmente não ouvidas, né? Sobre o quê? Sobre o futuro do mundo, sobre o futuro, pensando de uma maneira global, né? E desde a primeira edição dessas oficinas, a questão da desvulnerabilização sempre interessou as pessoas envolvidas, não é? Porque viam os que organizaram o evento, né, viam como é que essas práticas estavam sendo construídas nas sociedades da África e também em outras partes do mundo, onde o Estado não cumpre a sua função de cuidar dos indivíduos. Então, a questão que eles colocaram na oficina era como é que as sociedades cuidam de si mesmas nesses lugares onde o poder público não chega, né? Eu acho que também esse tema também, de alguma forma, ele representa aquilo que nós estamos a tentar tratar aqui no nosso curso. O sexto, Marcelo, questões centrais. Isso é o meu entendimento, né, do que eu conheço do trabalho do Felwine Sarr. Uma questão central é como fazer o mundo de uma forma positiva, né? E como é que você consegue articular pessoas, comunidades, sociedades que se podem reunir, não é? De diferentes lugares do mundo e que se podem reunir em torno da ideia de um mundo unido que procura dar uma resposta ao contexto da globalização económica neoliberal. O que eu quero dizer é que no trabalho do Felwine ele sempre pensa questões africanas, mas sempre conectando com o resto do mundo, principalmente os países do Sul-Sul, países, comunidades e sociedades que também vivem os efeitos do neoliberalismo, né? Daí que ele tem muito interesse, ele trabalha muito com questões como mobilidade entre fronteiras, formas de lidar com a crise ecológica e, principalmente, como é que nós fazemos para criar uma comunidade humana. Em resumo, né? E ele está preocupado com o problema da cristalização dos processos de desagregação e como é que nós fazemos juntos para superar isso, né? Aí ele fala, por exemplo, no caso da pandemia, não é? Que é um exemplo desse, é uma crise, um exemplo desses processos de desagregação que já estavam em curso e que ele chama a atenção que são processos de desagregação que vêm se cristalizando, né? E o que é que aconteceu na pandemia? Em vez de pensarmos numa comunidade
global, aquilo que a gente costuma chamar da comunidade internacional se retraiu na esfera nacional, não é? Nós saímos daquilo do comum, o comum foi reduzido ao tribal, né? Cada um administrou as suas dificuldades separadamente. Houve uma guerra mundial pelas máscaras e, com a vacina, chegamos à situação extrema de, entre aspas, vou citar, situação extrema de não fazer o mundo. Então, ao invés de encontrarmos uma solução que supostamente devia reequilibrar a situação global, o que aconteceu é que alguns países monopolizaram a vacina, guardaram mais reservas do que precisavam e até distribuíram vacinas para outros países com menos recursos a 4 dias da sua data de vencimento. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de São Tomé, no caso que eu sei, no caso do Botsuana. O Botsuana foi um dos países que pagou muito dinheiro. Agora não sei se foi Botsuana ou Suazilândia, que agora tem outro nome. Um desses 2 países comprou vacinas praticamente 3 a 4 vezes um preço mais elevado e não recebeu as vacinas. E quando recebeu, as vacinas já estavam vencidas, ou iam vencer no dia seguinte, por exemplo. Em São Tomé também aconteceu a mesma coisa, né? Daí que eles consideram que é necessário repensar a questão ecológica, como restabelecer o vínculo com as espécies animais e vegetais que nós próprios fomos despojando dos seus habitats, né? E ele também propõe que é necessário repensar a questão política sobre como refazer as comunidades humanas a uma escala mais ampla, tá? A uma escala global. Daí é que ele está sempre a chamar a atenção e a propor a ideia de pensar as cosmologias que já existem em partes do mundo, como na África e na América Latina, que articulam vínculos e outras formas de habitar o território, que são diferentes daquelas que a economia liberal nos apresenta, não é? A 7. Um outro tema importante que eu sintetizei aqui, não é? Que eu vejo no trabalho dele, é como habitar o mundo que partilhamos, né? Como ascender a nossa humanidade, como trabalhar para elevar o humano, a humanidade. Então, nos seus trabalhos, por exemplo, no livro Habiter le Monde, ele fala em política relacional, não é? E convida a renovar os imaginários da relação que nós estabelecemos, não é? E fala também que o verdadeiro progresso tem de ser através de uma nova forma de habitar o mundo, mas habitar o mundo no sentido de ser cidadão no mundo, tá? E essa nova forma tem que estar sustentada na produção de relações de qualidade. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos estabelecer relações de qualidade, é preciso haver um progresso da nossa humanização, para que isso possa levar à renovação de todos esses imaginários, né? Tanto político como econômico e epistemológico também. Aí, isso vai permitir que, finalmente, a gente possa falar do imaginário como uma categoria central da renovação da cultura, tá? O 8º, Marcelo, para discutir todas essas questões, o Feiluin aborda categorias conceituais, relações internacionais, como relações internacionais, democracia, etc. Mas entre elas, e eu acho que aqui é o que mais nos interessa, é aquilo que ele discute criticamente sobre a questão do desenvolvimento, tá? E ele diz, ele é categórico. Vou fazer aqui um parênteses. O Feiluin Sarr, ele é consultor de um projeto que eu coordeno aqui em Portugal sobre a afrodescendência, não é? Então ele esteve aqui em Portugal. Foi exatamente 4 dias antes
de haver o lockdown, né, de fechar tudo, e ele fez uma palestra que o título da palestra era se ainda faz sentido falar em desenvolvimento, tá? E além de ter feito uma palestra sobre a questão da restituição dos objetos, né? E ele é categórico, dizendo que o desenvolvimento é uma categoria que não serve, não é? Especificamente para o caso dos contextos africanos, né? E é nessa crítica que ele faz à categoria de desenvolvimento que ele se aproxima do conceito do bem viver e das experiências na América Latina, para mostrar como, em grande parte do mundo, outros conceitos e outras formas de viver se mostram muito mais adequadas para as comunidades, as sociedades e para o mundo. Estou na 8. Portanto, ele faz uma crítica contundente ao desenvolvimento, especificamente nesse livro Afrotopia, que, como eu disse, já foi publicado no Brasil, não é? E ele diz que a reflexão, ele propõe uma reflexão a partir do continente e da diáspora, dizendo que nós temos que pensar sobre o nosso próprio destino, não é? Que apesar das questões decoloniais serem assuntos globais, talvez para os africanos elas tenham outra repercussão por causa da proximidade, como eu disse lá em cima, das independências, não é? Portanto, ele vai discutir problemáticas que são comuns neste mundo, porque ele diz que é um mundo que nós compartilhamos, ele está sempre a reafirmar isso, né? Está sempre lembrando que é um mundo que nós compartilhamos e, portanto, é preciso pensar essas problemáticas com pessoas que vêm de diferentes lugares, não é? Então, ele considera que se estamos envolvidos nessa discussão sobre bem comum, bem viver, etc., é preciso assumir essa abertura, tá? Assumir essa abertura e discutir as nossas problemáticas junto com pessoas de diferentes lugares. Daí que ele tem um diálogo tão forte com a América Latina. A nona, por favor, Marcelo. Então, coloquei como uma observação, né, que ele também é uma coisa que ele discute sempre, que é essa questão do saber, não é? É algo que vem além da esfera teórica, né? Isso nós parece que concordamos com isso, né? E ele, pensando na produção científica e na produção social, ele considera que é muito mais útil colocar certas ideias à disposição da sociedade do que da classe política, né? E talvez seja por isso que o livro dele, Afrotopia, seja tão reconhecido pelo ativismo e muito pelos jovens no continente. O livro teve uma repercussão muito forte entre jovens no continente, né? Ele considera que, portanto, é preciso colocar certas ideias à disposição da sociedade, mas também fazer um trabalho de divulgação desse saber, dessa produção científica, e naquilo que ele chama de reinjetar essas ideias no corpo social. E aí ele vai dar um exemplo muito interessante, que eu achei interessante trazer aqui, porque me parece também que é um exemplo que mostra bem como é que procurar o bem viver é uma coisa que tem várias modalidades e diferentes formas em diferentes lugares. Então ele conta que eles têm uma experiência para mostrar uma experiência que vai além da esfera teórica, né? De estar a refletir sobre o que é o bem comum, bem viver, etc. A partir das oficinas de pensamento, eles foram convidados a participar de uma experiência de criar um espaço de prática onde aterrissar as ideias teóricas, não é? E a fábrica de Sousa é interessante, que é um nome português, mas é uma fábrica que fica nos Camarões, não é? Fica a 40 quilómetros
Douala, de Douala. É uma fábrica que é um espaço experimental onde um grupo de pessoas, de várias pessoas, está tentando colocar em prática uma economia experimental agroecológica, relacional e de comunhão com os demais seres vivos. Tá? Então, a primeira ação que eles fizeram foi fazer uma cartografia com uma equipa multidisciplinar para estudar história, geografia, antropologia daquele lugar, portanto, a 40 quilômetros de Douala, para estudar tudo isso, com o objetivo de não propor nada sem identificar primeiro os saberes que existem nesse território. Tá? Portanto, é uma equipe muito grande que tem pessoas dos Camarões, tem até filósofos africanos, como, por exemplo, a Séverine Kodjo, tem gente de várias áreas, muitas áreas mesmo, né? E ele contou que tem a ambientalista Isabelle Delannoy, que provavelmente algumas pessoas daqui... eu estou no slide 9, Marcelo. A ambientalista Isabelle Delannoy, provavelmente muitas pessoas aqui conhecem, ela trouxe para essa experiência o seu conceito de economia simbiótica, não é? Que tem essa ideia de regenerar o planeta, a economia e a sociedade. E, portanto, porque a equipe dessa ambientalista tem já mais de uma década de experiência na criação de economias neutras em carbono, né? Então, e o objetivo, qual é que é o objetivo? Criar uma economia de circuitos curtos, no qual o campesinato da região possa obter receitas melhores e se inserir melhor nas redes de troca, descarbonizando, ao mesmo tempo, descarbonizando as suas práticas, tá? Portanto, eu achei importante trazer esse exemplo. No slide 10, queria falar um pouco mais sobre a crítica do Sarr ao conceito de desenvolvimento, né? Ele diz que o desenvolvimento é apenas uma das formas, não é? Que é apenas um tipo de respostas que você pode ter. Mas que foi um conceito imposto, uma ideia imposta, e que ainda tem grandes efeitos por causa da continuidade dos modos de exploração e da relação que nós temos com a Europa. Não é? Ele é daqueles autores que considera que o desenvolvimento substituiu a palavra colonialismo. Tá? Então, o que acontece? Por causa da imposição e da dominância desse conceito de desenvolvimento, as formas de economia relacional que podem prevalecer em África, junto com os sistemas culturais da alocação e redistribuição de recursos, essas formas não existem em termos de estudos e estatísticas. É por isso que você está sempre falando que a África é pobre, não é? Porque não existe, a partir do conceito de desenvolvimento, você não consegue incluir essas formas de economia relacional e sistemas culturais de alocação e distribuição de recursos, você não consegue incluir nos estudos e nas estatísticas. Tudo o que sai do critério da medição do desenvolvimento no sentido tradicional não recebe um nome e, portanto, é mascarado. Portanto, você, na verdade, não consegue incluir nas definições aquilo que existe na realidade, né? O problema é que o desenvolvimento tornou-se uma crença ocidental, não é? Que, inclusive, a sua desconstrução e a crítica vem desde 1950, aqui na Europa mesmo, né? O problema é que, se nós considerarmos esse conceito, essa ideia, como um absoluto, como a única maneira
de nós descrevermos o que somos e o que produzimos, considerá-lo um absoluto é uma grande armadilha. E diz que, no caso, que a África precisa sair dessa armadilha do desenvolvimento, tá? E arranjar outras formas de definir aquilo que acontece consigo. Então ele chama a atenção que é preciso observar a realidade tal como ela acontece e procurar palavras com as quais nós conseguimos definir e nomear a nossa experiência e os nossos projetos societais, né? E aí ele, ele chama a atenção para uma coisa interessante, né? E parece-me que não é só no caso do Senegal. Ele diz que não existe palavra desenvolvimento em Wolof, que é a língua do Senegal, é a língua oficial do Senegal, né? Não existe em Wolof. Portanto, a pergunta que ele faz é assim, eu estou no slide 10, Marcelo. A pergunta que ele faz é o seguinte: como é que você pode mobilizar as pessoas em torno de uma noção que não encontra eco no seu próprio universo linguístico e mental? Ou seja, como é que você pode dizer às pessoas que elas têm que avaliar a sua própria experiência social e definir se é uma experiência que está dentro dessa perspectiva do desenvolvimento, se nem sequer essa palavra existe na sua própria língua, tá? Então, aí ele considera que a África, pensando de uma forma geral, pensando na dinâmica social e económica da África, ele diz que a África tem vantagens, não é? E tem vantagens que lhe dão a oportunidade de inventar novos modelos de desenvolvimento. Poderiam ser não desenvolvimento, né? E porque uma das vantagens de África é poder inscrever o nosso olhar sobre a longa história, ou a história longa das sociedades. Portanto, é preciso ir buscar ali. Estou na 11, Marcelo. Então, ele diz que nós não podemos permanecer numa teoria da recuperação, no desejo de encaixar em quadros já fixos, em rankings mundiais, em rankings do FMI, etc. E aí aqui ele faz uma crítica muito grande aos líderes africanos que parece que estão fixados nos rankings do FMI, tá? Ele diz que é claro que nós precisamos olhar para as nossas dificuldades e desafios em termos de educação, saúde, economia, governança, política, etc. Mas fazer isso reinscrevendo o nosso olhar sobre essas sociedades e sobre a sua longa história, tá? Que nós devemos olhar para o continente também nos seus limites, claro, né? Mas também nas suas forças, nas suas potencialidades, nas suas tendências e nas suas formas de se expressar. E aí, uma das experiências seria, por exemplo, através do Ubuntu, que outros autores vão aprofundar sobre isso, né? E o Ubuntu também não é uma forma de estar que é igual em todos os lugares, não é? Mas alguns autores podemos dizer que é uma forma de humanismo africano, né? Que tem diferentes modalidades em diferentes países, em diferentes comunidades, né? Por exemplo, o autor Mogobe Ramosi, ele diz que o Ubuntu é uma forma de ser-se humano, né? Então, aí qual é a proposta que o Felwine faz depois dessa crítica ao desenvolvimento, né? Ele vai propor uma economia enraizada na cultura, não é? Porque ele diz que é o aspecto cultural que deve ditar as trocas económicas, né? Que a economia política ela deve estar ligada à economia social, não é? A política tem que combinar com a cultura. E aqui não se trata, novamente, de
reforçar aquela imagem de África como um lugar onde as sociedades estão apegadas ao seu modo tradicional, né? Aquele exotismo, etc. É importante lembrar que alguns dados importantes contemporâneos sobre o continente, né? Por exemplo, que a maior parte da população hoje em dia ela é urbana, tá? Mas essa economia enraizada na cultura, ela viria em oposição à imposição da ortodoxia do crescimento, né? Está sempre ligada a essa ideia de desenvolvimento. Porque ele diz que é o aspecto cultural que dita as trocas económicas, porque é esse aspecto que vai ditar, é o aspecto cultural que vai ditar a forma como nós fazemos certas coisas, como produzimos riqueza ou como distribuímos renda, por exemplo, né? Aí ele vai dar um outro exemplo muito interessante da economia enraizada na cultura, que acontece no mercado de Sandaga, em Dakar, mas eu acho que acontece em todos os mercados, nos diferentes lugares em África, né? Porque em mercados como esse mercado do Sandaga, é um nível simbólico. Você deve pechinchar. Eu não sei se no Brasil é pechinchar que a gente fala, né? Pechinchar, portanto, fazer uma negociação naquele momento com o vendedor. Você precisa pechinchar. Se você não pechinchar, o vendedor vai ficar ofendido. Porque pechinchar significa que a discussão, a conversa, ela é muito mais importante que a própria transação. Tá? E o preço muda dependendo do rumo dessa conversa. Tá? E aí ele dá um exemplo, que um vendedor pergunta, ele diz à pessoa que está a querer comprar, o seu nome é Tiam, você é o meu escravo. E aí ele pergunta à pessoa, de onde é que você vem? E a pessoa diz, eu venho de não sei onde, não sei onde. E ele diz, eu tenho família lá. E isso já vai dar outra orientação à venda, né? Por quê? Porque a conexão entre eles está confirmada. Portanto, além do Felwine, são muitos autores que defendem que a economia seja novamente enraizada na cultura, não é? E para isso que se deve trabalhar com a psicologia, com a sociologia económica, etc. Né? Isso faz todo o sentido para a África, segundo esses autores, porque há muitos séculos que os bens circulam de acordo com laços familiares e laços sociais, tá? Aí o Felwine dá um outro exemplo que eu achei muito importante trazer aqui. Ele dá o exemplo da mãe dele, e várias vezes ele conta isso, a própria mãe do Felwine. A mãe dele é uma dona de casa que não pode ser classificada como desempregada ou como pobre. A mãe dele mora numa aldeia muito pequena, não é? Mas ela não pode ser desempregada, considerada desempregada ou pobre, porque ela possui renda e poupança só pelo fato de pertencer a várias redes. Aí é que está a riqueza dela. Tá? Mas se você for fazer aqueles levantamentos que não é o FMI, qual é aquela organização que faz o levantamento para determinar o PIB dos países. Se for fazer o levantamento com esse recurso, todas as pessoas ali da aldeia dela, ela seria identificada como tendo menos de $1 por dia, como uma pessoa que vive com menos de $1 por dia, né? Porque ela não tem folha de pagamento, mas ela tem a riqueza pelo fato de pertencer a redes como a família, a tontina, a vizinhança, etc. Ela, no caso a mãe do Felwine, ela na verdade contribui para toda uma economia que não se enquadra nas categorias clássicas. Mas lá está, populações como a população da aldeia dela são avaliadas de acordo com esses índices que foram construídos fora e elas não se encaixam nesses índices.
quase nenhuma delas é considerada como vivendo com mais de $1 por dia. Portanto, são experiências que não se encaixam nas categorias, não é? Mas são comunidades, várias comunidades que vivem e têm outras formas que servem para determinar a sua riqueza e o seu bem-estar. Só que essas formas, externamente, não são valorizadas. Tá? Aí ele dá um outro exemplo, no caso do Senegal, não é? Dá um exemplo, no caso do Senegal, de uma coisa que funciona dentro de uma estrutura social que não é considerada. Você encontra filiais UARI, que é o Western Union, acho que é bem conhecido no Brasil, né? São aquelas filiais através das quais a gente manda dinheiro, né? De uma forma rápida. No Senegal você encontra essas filiais, e em todos os países africanos você encontra muito dessas filiais, em todos os lugares, para fazer remessas, não é? E o que é que isso mostra? Mostra que a redistribuição funciona dentro do quadro social, para permitir que membros da família estendida comprem remédios ou matriculem as crianças na escola, não é? Então, se você não inclui essas práticas na forma como avaliamos a economia, isso é um grave erro, pois a realidade vai além das categorias da economia clássica. Então, ele chama a atenção que é preciso considerar o bem-estar subjetivo, baseado em dados que muitas vezes são intangíveis. Aí um outro aspecto que ele chama a atenção é a questão da dimensão informal das economias africanas. Vocês provavelmente devem já ter tido... Estou no slide 12, Marcelo. De falar muito que a maior parte da economia em África que é informal, e depois o que é que se tenta fazer? E o Banco Mundial dá a impressão que a intenção do Banco Mundial é acabar com a economia informal em África, é acabar com a economia popular. Eu fiz um trabalho com a professora Leni Sato, do Instituto de Psicologia, não sei se vocês conhecem, que nós fizemos um estudo exploratório sobre os mercados, né? E também já trabalhei em Cabo Verde com avaliação para a mudança do lugar onde fica o mercado central da cidade da praia em Cabo Verde. E o que a gente percebe na intenção desses agentes externos que investem ou que são os patrões da ajuda ao desenvolvimento, parece, em conversa com a Leni Sato, a gente chegou a essa conclusão. Dá a impressão que querem tirar as pessoas da rua em África, não é? Parece que há todo um objetivo externo muito forte de que é preciso tirar as pessoas da rua, tá? Porque os programas do Banco Mundial e de outras agências vão todos no sentido de é preciso formalizar toda essa atividade que as pessoas fazem na rua, nos lugares perto da rua. As pessoas, em África é muito comum as pessoas estarem e fazerem as coisas muito na rua, não é? Então dá a impressão que a rua incomoda. Portanto, tudo que está na rua é informal e tem que ser transformado em formal, não é? E, na verdade, quando você diz isso, você está a dizer que a economia popular é definida negativamente e que existe uma economia formal que essa sim é que deve ser adotada, não é? Só que você está falando que a maior parte... Dito de outra maneira, você está dizendo que a maior parte das pessoas em África não estão a produzir para si, não estão a produzir riqueza, porque a maior parte das pessoas em África está envolvida em atividades da economia popular, né? Então, ao invés de a gente tentar reconhecer essa economia por aquilo que ela é, a gente fica fazendo comparações e constantemente a avaliá-la por aquilo que ela deveria ser e por aquilo que ela não é, de facto, e nunca será.
não é? E aqui, para terminar, chegamos a um outro aspecto que eu acho importante da reflexão do Felwine Sarr, que é toda a discussão sobre a necessidade de haver uma reapropriação dos conceitos e das palavras. Nós vimos lá em cima, por exemplo, o caso da palavra desenvolvimento, que não existe em Wolof, não é? Ele diz que a África precisa reapropriar-se da capacidade de nomear os seus próprios projetos, né? Ele vai falar que diz que muitos conceitos em Wolof, por exemplo, como a palavra no-fly, significa bem-estar. No caso da América Latina, a noção de bem-viver inclui dimensões econômica, social e ecológica. Portanto, as sociedades é que sabem o que é uma boa vida, né? E nas nossas culturas há conceitos suficientes para definir as aspirações de um grupo, né? Como conceitos de bem-estar, etc. Portanto, trata-se de retomar, reapropriar-se de conceitos e palavras é uma condição importante para o desenvolvimento, para avançar no desenvolvimento humano integral em todas as suas formas, né? Portanto, nesse caso, a utopia seria o quê? Que é uma questão para nós, não é? A utopia pode ser construída ou reativada. Aí o Felwine vai falar que muito mais do que utopias, a gente tem que falar numa mudança de episteme, não é? E que provavelmente passa por uma crítica necessária à episteme da modernidade, que é o que é a modernidade? Razão, ordem e progresso, está até na bandeira do Brasil, né? Portanto, é preciso fazer uma crítica à episteme da modernidade, essa ideia de razão, ordem e progresso, e os seus resultados. Porque para as sociedades do sul global, África, Caraíbas, América Latina, etc., elas são consideradas atrasadas em relação ao curso normal do mundo, mas, na verdade, o que acontece é que elas veem a questão do presente e do futuro de uma forma diferente, não é? E aí, quando ele vai se referir às nações africanas, o que ele diz que é crucial pensar na questão do seu destino, portanto, do seu presente e do seu futuro, mobilizando os seus universos mitológicos, as suas histórias, as suas referências culturais e os seus recursos simbólicos, né? E ele diz que não se trata de recuar para uma identidade singular ou defender algum tipo de pureza imaginária, não é isso. Mas trata-se de a gente considerar. Pode ir para o próximo, Marcelo. E já estou terminando. Pode ir para o próximo slide. Mas de considerar a conexão de dinâmicas e temporalidades da sociedade, das sociedades, né? E ele chama a atenção também que não é possível conceber uma história única para todas as sociedades e é preciso a gente se afastar dessas concepções lineares e progressivas da história, como se houvesse uma narrativa única, porque essa própria narrativa que tem condenado todos os outros povos do mundo a seguir o mesmo caminho que as sociedades euro-americanas, né? Ou a engajarem-se, a tentarem repetir essas sociedades, né? Portanto, e se a cultura é a modalidade de produção de bens, então nós temos que admitir uma multiplicidade de formas coletivas de ser e formas de vida societal. Uma pluralidade de histórias, assim como a possibilidade de múltiplos mundos dentro do mundo. Eu fico por aqui porque já está muito extenso. Há outras coisas. O Marcelo pode pôr o slide 15, mas vou ficando por aqui.
Ótimo, Yolanda, muito interessante, muito instigante a sua exposição. Então, eu vou pegar aqui a coordenação agora para a gente ver perguntas, comentários. Eu estou com a ajuda aqui para ir quem está postando coisas. A gente tem um bloquinho de notas aqui compartilhado para ver a gente acompanhar as coisas comentários que estão no YouTube. Deixa eu ver aqui o que tem por enquanto aqui no nosso chat. Enquanto as pessoas vão colocando, eu só quero fazer uma observação daquilo que ele chama de aumentar. Nós precisamos aumentar em humanidade. Eu não consegui traduzir melhor essa expressão que está em inglês, rise humanity, não é? Aumentar em humanidade. Precisamos todos nós aumentar em humanidade, né? Portanto, é algo que tem a ver com a qualidade, não é? Daquilo que nós podemos fazer, não é? Reinventar o económico, o político, as formas sociais, fazer renascer uma nova comunidade imaginada, mas tudo isso com a intenção de aumentar em humanidade. Legal. Aqui nós temos no YouTube, não tem nenhum comentário por enquanto, e a gente aqui só tem elogios aí para você, Iô. E aí eu Tem questões. aproveito que tem a Idaci está pedindo a palavra, acho que a gente pode pegar aqui alguns minutos, então, né, nos 7h13, a gente pode pegar e fazer uma rodada aqui de 5 minutos aqui para quem quiser falar, e aí depois volta para a Yolanda, podemos fazer uma rodada assim, pode ser, Iô? Tá. Então vai lá, Idaci, com você a palavra, é isso que mais gente quiser falar. Ok, obrigada, Yolanda. Eu estava aqui maravilhada te ouvindo e pensando que eu, infelizmente, não tive a oportunidade, né, de ter o contato com o Sá, né, com a literatura do Sá, né, porque eu fiz um mestrado, eu morei em África há 15 anos, em Angola especificamente, conheci um pouquinho ali de vários países ali do continente africano, e em Angola morei mesmo 15 anos. E fiz o meu mestrado em Angola, estudando exatamente democracia, né? Porque eu fui trabalhar com esse conceito de democracia, e uma das questões que eu levantei no meu mestrado é exatamente essa, este modelo, né? Este modelo de democracia que a gente tem, né, e que parece que o mundo todo se encaixa nesse modelo de democracia. Então, na verdade, eu trabalhei muito com a literatura, né, sei lá, europeia, brasileira, americana, né, e a gente vê que elas seguem mais ou menos ali o mesmo tipo, a mesma linha, né, o mesmo conceito de democracia, e eu tive muita dificuldade de pensar a democracia no contexto africano com este conceito, com os conceitos que a gente tinha. Eu trabalhava em África, né, com as populações africanas, e tinha muita dificuldade de desenvolver a questão da participação, da democracia, com base nos conceitos ocidentais. E tive muita dificuldade de trabalhar com este conceito a partir do debate em África, né? de como é que a gente poderia trabalhar esse conceito em África a partir do próprio pensamento africano, daquele modelo de organização, de organizações tradicionais que existem em África. Enfim, mas eu consegui me aproximar um pouco, né, no meu trabalho dos povos, de um conceito do Mbanza, que é uma categoria em Quimbundo, né? Tem outros nomes também para outras línguas ali em Angola, mas o que eu me aproximei foi do Quimbundo, né? E com essa denominação de Mbanza. E trabalhei, e a partir daí eu consegui também perceber um pouco digamos assim, é como se
a gente, sei lá, pensando a participação no Brasil, né? Aquilo era um conceito talvez anterior àquilo que a gente chama de participação no Brasil, porque a própria forma daquelas sociedades resolverem os seus problemas, discutirem os seus problemas naquele umbanza, era uma forma coletiva, eram decisões coletivas que eles tomavam. Tipo, sei lá, a gente poderia se aproximar ali da Grécia, né? Aquele conceito de democracia lá da Grécia original lá. Mas, não é original da Grécia, é não anterior. Não é, né? Não é original da Grécia, né? Pois é, a Grécia adotou, né? Enfim, né? Mas que para o Ocidente a gente não conhece isso, entendeu? É como se fosse, sei lá. Então, te ouvindo falar isso, e também quando a gente vai para a questão do desenvolvimento, e aí, Yolanda, eu tenho uma pergunta, porque você traz essa questão do desafio que a África também tem, e aí também no meu trabalho eu também consegui perceber isso, porque Angola, no caso, ela começava a ser impregnada desses conceitos, entendeu? Do conceito de democracia, do conceito de desenvolvimento, do conceito de participação, do conceito de organização coletiva, né? Então, com esse tipo de organização, com esse modelo de desenvolvimento, com essa ajuda, né, entre aspas, para o desenvolvimento que chegava naquele país e trazia esses elementos todos, né, colocados naquele contexto, e começava a ficar para trás a própria reflexão endógena daquela sociedade, aquela própria reflexão daquelas sociedades. Então, acho que é uma questão, para mim, é uma questão de desafio, porque quando eu penso no Brasil, eu quero muito desenvolver, inclusive, um trabalho comparativo, né, destas categorias de participação, de democracia, de coletivo no Brasil, com as comunidades aqui do Brasil, as comunidades rurais, que eu tenho um pouco também de aproximação, com essas categorias naquele contexto africano, né? Para a gente, de fato, até avançar, enfim, perceber um pouco melhor essas coisas todas, né? E aí esse conceito de desenvolvimento me parece que é um grande desafio, né? No caso de Angola, que eu estudei, né? Porque é como se começasse a inundar, né? O Brasil, a gente está inundado já dessa concepção, né? A gente está inundada dessa concepção neoliberal, né? Então, mas no caso de Angola, não. No caso de Angola, não. É como se essas concepções elas começassem a entrar. Elas começassem a entrar com essas ajudas do desenvolvimento que vão chegando, com esse novo, com esse conceito de democracia, de participação que vai sendo colocado ali, né? Então, eu acho que tem um desafio imenso, né? No sentido de pensar isso que o Sá coloca, né? Que você apresenta para a gente, né? Está apresentando aqui para a gente, que é, de fato, essa forma, né, de pensar esse desenvolvimento a partir daquela própria sociedade. Sem dúvida que aí a gente vai precisar dessa reflexão, dessa ciência, né, deste pensamento, né, para que até se contraponha, né, a esses outros elementos que estão chegando de forma tão avassaladora. No caso de Angola, sim, chega de forma tão avassaladora, e aí a gente sabe que o econômico tem influência fortíssima, em função do petróleo, os interesses todos econômicos mundiais, etc, etc. Enfim, eu só queria partilhar um pouquinho isso, né? Enfim, obrigada, Idaci. Interagir um pouco contigo. Não, eu acho que foi mais um comentário, né, que a Idaci fez, e eu vi que alguém perguntou aqui também sobre o processo de desagregação. Eu acho que é um comentário que esse modelo de democracia veio no pacote, né? Essa questão da ideia do desenvolvimento, modelo de democracia, veio tudo no pacote neocolonial, não é? E que foram adotadas para garantir uma estrutura oficial, institucional, para você continuar com os mesmos agentes de dominação e garantir a continuidade dos processos de apropriação da riqueza, de todos os mecanismos de produção de riqueza e todos os recursos, né? Portanto, tudo isso veio no pacote. Nós sabemos que
democracia não foi uma coisa inventada pelos europeus, não é? Quer dizer, esse modelo também veio nesse pacote neocolonial e de continuidade. Estamos todos de acordo. Em relação à questão da desagregação, são processos de desagregação que vêm com essa proposta neoliberal e que são de desagregação e eles se cristalizam porque o que nós vemos é uma reprodução, em todas as nossas sociedades, uma reprodução das condições de manutenção da pobreza, etc., não é? E da desigualdade, da vulnerabilidade, etc. É isso que ele fala. E ele usa o exemplo da pandemia para mostrar como é que, na verdade, o que aconteceu na pandemia foi uma confirmação dessa posição desigual, não é? Dos povos, das sociedades, perante algo que deveria ser global. A desagregação no sentido em que nem numa crise como no caso da pandemia, você recorre ou você procura soluções, como ele diz, de faire monde, né? Fazer mundo, fazer uma coisa comum, tá? Procurar um bem-estar comum, no caso específico da pandemia. Mesmo, portanto, as respostas que foram dadas, a desigualdade de acesso, não é? Mostra como é que esse desequilíbrio já se cristalizou, não é? Não sei se tem... Yolanda, tem algumas perguntas, comentários aqui. Eu vou te colocar uma sequência, tá bom? Pode ser? Uhum. Bom, essa dos processos de desagregação, você já falou. Aí pediram para você falar mais sobre o Ubuntu. E acho que, ligado a isso, outra pergunta que fala da concepção, você falar um pouco da concepção do Saar, da economia da cultura, economia como cultura, e como que essa concepção se distancia da noção da economia ocidental. Aí, junto a isso, também falar do valor da aprendizagem para o Saar, se é semelhante à ocidental. Valor da aprendizagem como? Aprendizagem. É o Domingos que colocou, aí depois a gente vê aqui os comentários dele aqui para complementar. Valor da aprendizagem em termos de educação? Então eu posso complementar oralmente? Sim. Então, é porque, como falou dessa junção de economia com cultura, né? Então, para fazer essa ligação, né? Como é que vai lidar com cultura, essa questão do aprender com o passado, né? E como é que vai fazer esse vínculo com o passado? Como é que vai lidar com aprender algo novo, trazer algo novo para a cultura, incorporar algo novo, um saber novo? E então, para isso vai ter que ter alguma noção de aprendizagem, né? Como é que a cultura vai aprender? Vai trazer algo novo, vai incorporar algo novo na cultura. Vai ser um processo de aprendizagem para a própria cultura, né? No caso. Então, eu queria saber como é que ele lida com isso, como é que ele relaciona a tradição com o novo. Como é que esse é um processo de aprendizagem, né? Ele vê isso como aprendizagem ou não? O que ele está falando é da economia enraizada na cultura, certo? Porque ele chama a atenção que é o aspecto cultural que deve ditar as trocas econômicas, não é? E, portanto, daí a importância da economia. Ele diz que a economia política ela deve estar ligada à economia social. A política tem que combinar com a cultura. Portanto,
esse exemplo que ele deu do mercado do Sandagá é que ele diz que toda a dinâmica econômica, por exemplo, você não faz um negócio antes de confirmar a sua conexão com o vendedor, né? Com a outra pessoa com quem você está fazendo a negociação, né? E essa conexão ela é feita como? Você vai buscar alguma ligação na cultura. Lembra-se do exemplo que eu dei? Que o vendedor pergunta à pessoa. Primeiro você tem que negociar mesmo. Negociar, é pechinchar, construir uma conversa ali e que vai exigir uma troca, tá? Não é... você não faz um negócio apenas apresentando um valor monetário. Portanto, o negócio é mais do que uma transação monetária. O negócio é um encontro social. As pessoas fazem o negócio quando elas encontram uma conexão entre si, tá? De alguma forma. E, portanto, a economia, não só ele, vários autores defendem que a economia tem que ser novamente enraizada na cultura, porque é a cultura que informa a economia. No caso do exemplo que ele dá da mãe dele, é que se você vem com aqueles índices exteriores do FMI, do Banco Mundial, como é que chama a agência que estabelece o PIB dos países? Esqueci-me agora. Alguém sabe qual é que é a agência que estabelece o PIB dos países, Produto Interno Bruto? Ninguém é economista. Isso é o Banco Mundial, não é? Não sei se aquela agência que vai nos países e levanta informação para determinar qual é que é o PIB do país. Pronto, deve ser o Banco Mundial. Mas aqui no o que Brasil é o IBGE. É IBGE, pois. No Brasil, né? Se a economia não está enraizada na cultura, você não consegue entender, não consegue descrever o que é riqueza para aquela população, para aquela comunidade, não é? Porque se você aplica esses índices que são padrão, você vai dizer que aquelas pessoas da aldeia da mãe dele são pobres, são muito pobres, porque vivem com menos de $1 por dia. Quando, na verdade, o elemento de avaliação não devia ser isso. Esse elemento de avaliação, o dólar, né, de produção, esse não devia ser o indicador, né? Ali, o que faz a riqueza é você pertencer ou não a várias redes. É dentro dessas redes que você faz as suas trocas, tá? Que te garantem uma vida de bem-estar. Portanto, muita coisa não é trocada por dinheiro. O dinheiro não é o mediador, né? E as trocas são estabelecidas de acordo com o teu lugar social, né? Claro que isso é mediado pela cultura. Portanto, eu acho que eu não saberia dizer especificamente o que é que ele fala sobre educação, mas eu posso imaginar um quadro em que a educação ela está dentro desse quadro cultural, não é? Eu acho que nesse caso eu vejo a comunidade a participar muito mais naquilo que deve ser transmitido, não é? A participar na definição, naquilo que se estabelece que deve ser transmitido às crianças, etc. Não é? E é uma transmissão que, mesmo que tenha a ver com que traz essa história longa, não é? Certeza que traz essa história longa, porque nós estamos a falar também de comunidades que
onde é muito importante, os idosos são muito importantes, né? As pessoas de outras gerações, elas ainda têm um papel muito importante. Mesmo pensando que, claro que isso vai se desagregando, porque a população agora é predominantemente urbana, não é? Então, essa mudança para os centros urbanos, ela acaba por desagregar muita coisa, mas mesmo assim ainda há um reconhecimento de que há um conhecimento que os idosos têm, etc., e que eles é que transmitem. Mas o que é uma comunidade saudável? É uma comunidade que consegue transmitir esse conhecimento de uma forma que permita às pessoas corresponder às necessidades do seu tempo, não é? Uma comunidade saudável é uma comunidade que tem ferramentas, tem formas apropriadas e ferramentas que permitem às pessoas agir bem na contemporaneidade, no tempo atual, não é? E eu vou colocar, Oi. posso colocar mais algumas questões aqui? Sim, tem a coisa do Ubuntu. Isso, faltou essa. E aí tem outras que eu acho que se encaixam com isso. Sim. Posso falar? Tá bem. Fala, sim, diga. E então, que faltou, né, você falar mais do Ubuntu, e eu acho que tem a ver com isso, eram outras duas colocações, que é ver o mundo de outro jeito, que seria um pouco na lógica da criança, o que é que a criança tem a nos ensinar, o que você acha disso? É uma pergunta que parece um pouco da Helena, mas foi da Adelaide. O que a criança nos ensina? Conceito ainda de novo, sobre a prática, o conceito e prática de desenvolvimento e de democracia desses grupos sociais da África seriam mais humanos ou mais humanitários? Eu acho que esse está um pacotinho para você, depois eu coloco outros. Sim, o que o SAR está colocando é isso, né? É que você tem que, quando ele diz que a África tem vantagens, é porque ele vê no continente muitas experiências sociais que se mostram mais adequadas para a gente, para isso que é o Raise Humanity, não é? Para crescermos em humanidade, né? É isso que ele está a dizer, quando ele faz a crítica forte ao desenvolvimento na perspectiva ocidental, enquanto uma ideia que foi construída na Europa, nas condições da Europa. O que ele está a dizer é que há outras formas de ver o que é bem-estar, que não necessariamente correspondem à ideia de desenvolvimento no sentido europeu, mas que têm um outro sentido. E que essas ideias, elas se mostram adequadas e apropriadas para essas comunidades, né? O que ele está dizendo é que em África há muitas experiências sociais do género, tal como na América Latina, né? Tal como a gente vem trazendo aqui, não é? São outras formas de estar no mundo que se mostram adequadas para o bem-estar dessas comunidades. Por acaso não tinha pensado em trazer aqui as coisas do Ubuntu, agora já perdi. O que é preciso chamar a atenção em relação à questão do Ubuntu agora já perdi aqui, deixa eu ver. Não há um acordo em relação à definição, certo? Não há um consenso sobre o que é o Ubuntu, né? E a maioria dos analistas descreve como uma forma de humanismo africano, tá? E o autor que eu citei diz que
ele definiria o Ubuntu como ser-se humano. Mas é uma forma de humanismo e que também pode ser traduzido como uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Tá? Portanto, é o ser-se humano. Também pode ser interpretado como ser-se humano, portanto, consiste em afirmar a nossa humanidade através do reconhecimento da humanidade dos outros e, nessa base, estabelecer com eles relações humanas. Tá? E outra coisa que chama a atenção, que outros autores, até citando o Desmond Tutu, né, que descreve o Ubuntu como uma ética, que implica o reconhecimento de que a minha humanidade está entrelaçada, está intrinsecamente ligada à tua humanidade. Tá? Também pode ser interpretada como uma forma de tratamento compassivo das pessoas e em que você enfatiza a interconexão e a pertença e combate o individualismo. E só queria chamar a atenção, a gente pode fazer uma aula só de Ubuntu, chamar a atenção que o Ubuntu é usado muito na África do Sul, né? É usado muito para essas experiências de bem comum na África do Sul. Mas elas são observáveis em outros lugares do continente, tá? Só para ter um exemplo, no caso há uma forma de outras formas de humanismo, como a Ujamaa na Tanzânia, o consciencismo filosófico no Ghana, o humanismo zambiano do Kenneth Kaunda, não é? Ou o nhuísmo no Zimbábue. Estes seriam alguns, certo? E sobre a questão das crianças, eu não sei se eu respondi, porque penso de facto como algo que está intrínseco, assim como a economia está enraizada na cultura, a aprendizagem também está enraizada na cultura. Não é? Eu posso falar um pouquinho? Diga. Então, é porque eu faço parte de um grupo que pesquisa a infância numa perspectiva descolonial aqui no Brasil e América Latina. Mas eu tive a oportunidade esse ano de ir para Angola e eu fui fazer uma pesquisa sobre as brincadeiras na Ganda. E eu faço aqui no Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, uma pesquisa nas favelas da Maré, com crianças. E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, né? Por exemplo, na África, a minha dificuldade de fazer pesquisa com crianças é que, como você mesmo disse, lá existe uma valorização dos mais velhos e, ao mesmo tempo, é muito restrito ter uma certa liberdade com as crianças de deixar elas falarem por si. Tem sempre assim, os adultos, né, mediando ali, até por eu ser uma estrangeira, branca, etc. e tal. Mas eu aprendi com as crianças, assim, né, através das brincadeiras cantadas delas. Na Ganda, que eu fui para a zona rural, que elas têm muitas brincadeiras coletivas, brincadeiras cantadas coletivas que funcionam porque precisa do corpo de cada uma ali, constituindo ali aquela brincadeira. As brincadeiras das crianças na favela da Maré, que é um território conflagrado, com muitos tiroteios, na maioria das vezes são brincadeiras marcadas por disputa, por competição, muito mais marcada pela disputa, pela competição. Então, isso me trouxe assim, uma curiosidade, eu vou voltar lá para continuar a pesquisa que está lá e que está cá,
o quanto de humanidade a gente perdeu pelos atravessamentos ocidentais que chegaram aqui no nosso país com muita força, a própria internet na atualidade, que não chega nessa infância de lá, né, da África, como chega na infância daqui, colabora com a daqui no sentido do individualismo, que lá não é tão afetado. Uhum. Então, assim, como é interessante, por exemplo, perceber as brincadeiras coletivas cantadas das crianças lá, que elas cantam em Ubuntu, na língua Ubuntu, não Ubuntu, mas Ubuntu, e que cada uma é muito importante na construção ali daquela brincadeira, elas entram num ritmo, numa harmonia, numa cadência muito emocionante. E as brincadeiras das crianças daqui, que têm até acesso ao consumo um pouco mais, mesmo sendo pobres, mesmo sendo de favela, elas têm mais acesso ao consumo que as crianças de lá, me parece que as brincadeiras de lá e a infância de lá trazem para a gente, nós, enquanto uma humanidade, uma perspectiva de reencontro com a nossa humanidade, da mesma forma que você trouxe aqui para a gente na aula. É interessante você falar isso, Adelaide. Você estava falando disso e eu estava me lembrando como é que, não só aqui em Portugal, como em Cabo Verde, tem acontecido um movimento interessante da afrodiáspora de ir buscar a memória de muita coisa no Brasil, tá? E então eu vejo aqui em Portugal atualmente muita produção, livros infantis, até brinquedos, bonecos, etc. Uhum. Nessa perspectiva de resgatar essa produção sobre a infância, né? Africana, né? De resgatar esses registros que estão sendo trazidos do Brasil. Portanto, nós estamos realmente num mundo que é global e você estava falando disso, eu dizia assim, mas a gente agora está aí buscando coisa no Brasil, né? E também queria chamar a atenção, me ocorreu agora essa questão da degradação, e chamar a atenção que o fato de a população em África, primeiro, não podemos esquecer que são 54 países, 55, né? Uns dizem 55, 54 países, são todos diferentes entre si. Nós falamos num bloco, mas temos sempre que lembrar que são 54 realidades completamente diferentes e dentro do mesmo país, várias realidades, várias línguas que as pessoas insistem cá fora em chamar dialeto, né? Como disse há dias um amigo meu moçambicano, como é que é possível? Você está falando do Xhosa, eu não consigo ter um estalo na língua para falar da língua Xhosa, né? Que falam mais de 18 milhões de pessoas, ou mais do que isso. E você diz que é dialeto, porque é uma variante dentro do Xhosa, né? No entanto, ali no Luxemburgo, que tem que umas 5 mil pessoas que falam, não sei, o Flandres ou lá o quê, na Bélgica, e diz que é língua. E essa aqui dizem que é dialeto, não é? Portanto, a gente tem que sempre lembrar a complexidade. E, além disso, de lembrar que esses grupos cruzam países. Portanto, há grupos, há sociedades, também temos que evitar. Fala tribo, uma população de mais de 20 milhões de pessoas, e depois aqui são 120 mil, já não são tribo, né? Aqui não é tribo, lá é tribo. E lembrar também desse cruzamento, você está falando de grupos que cruzam fronteiras, vivem entre fronteiras, porque aquelas fronteiras foram decididas lá em Berlim, mas que são grupos que o fato dessas populações serem agora maioritariamente urbanas também traz uma degradação de todos esses. Eu não sei onde é que a Adelaide trabalhou isso, talvez fora de Luanda, não é? Sim, provavelmente foi fora do Luanda, é diferente. Mas de como é que também a vida urbana também é responsável por essa degradação, não é? Dessas brincadeiras, de toda essa memória. Sim. Também ligada ao brincar. Sim.
Uma coisa que eu queria falar, que nesses estudos sobre infância que a gente estuda, a gente também problematiza a palavra desenvolvimento, porque desenvolvimento foi construído como um projeto linear, acumulativo, que é como se a criança ela vai sendo aperfeiçoada à medida que ela vai tendo as idades, vai ficando mais próxima do adulto. E quando a gente começa a estudar a infância numa perspectiva de infâncias múltiplas, a partir das culturas, a gente desconstrói a ideia de infância idealizada, que essa infância idealizada é a partir do norte global, né? Que aí essa ideia Estados Unidos e que é Europa. progressivo, né? Isso. Não é a ideia do progresso, é a ideia do progressivo. Isso. Para vocês entrem na internet, que há muita coisa sobre o Fellini, ele dá muitas entrevistas, não é? Há muita coisa no YouTube, etc. Há aquela aula que eu disse que ele deu aqui, e eu até pensei que os portugueses não iriam, né? Que eu sabia que ele ia discutir muito criticamente essa coisa da ajuda ao desenvolvimento, e nós aqui temos até uma federação das ONGs que trabalham para o desenvolvimento. Portanto, antigamente era uma política de Estado. Agora tornou-se uma política de Estado, mas que envolve a sociedade portuguesa, porque é uma forma também de produzir riqueza aqui. As pessoas se organizam nessas organizações que vão lá prestar ajuda aos coitadinhos, né? Aos peritinhos. Estou sendo mazinha. Te colocar mais duas perguntas. Tá bem, se vocês entrarem na página do Afropor, é Afropor/César, não sei aqui de cor, eu depois ponho direito, vocês vão encontrar um vídeo do Fellini, que é essa aula que ele deu aqui. Eu tenho uma pessoa a fazer transcrição, se a pessoa terminar a tempo, não sei, é preciso fazer revisão ainda, mas vocês vão encontrar a aula dele em vídeo nessa página, tá? Que o título é mesmo, se ainda faz sentido falar em desenvolvimento. É esse o título em inglês. Tá? Marcelo, desculpa. Só compartilhando, né? Então, tem vários elogios que apareceram lá no chat do YouTube, mas ali não teve perguntas. Essa discussão sobre as infâncias e os mundos do bem viver tá rolando aqui no chat também. E comentário pergunta: a Vera orientou um trabalho sobre as vendedoras ambulantes de Luanda e o trabalho feito defendendo a importância da representação cultural. E ela coloca se isso parece um conflito semelhante com o que você apresentou, se você concorda. Parece o que é um conflito? Parece um conflito semelhante ao que você apresentou, concorda? E uma pergunta rápida, como é a palavra, como é bem viver em cabo-verdiano? Eu não entendi. Que conflito em que sentido? Não, Eu vou fazer a colocação toda. Sobre as zungueiras, que são vendedoras ambulantes de Luanda, e o trabalho feito defendendo a importância de sua representação cultural. Ela orientou uma pessoa que tratou sobre isso. E que são situações extremamente pobres. Parece um conflito semelhante ao que você apresentou, concorda? Mas conflito em que sentido? Marcelo, posso pedir a palavra, então? Então, Yolanda, é o seguinte, essa minha aluna, Áurea, ela é de Angola, e aí ela defendeu, né, a ideia de que a importância das zungueiras por ser uma manifestação cultural milenar. Só que elas são muito pobres e têm uma perseguição enorme do Estado, então não pode ficar no centro, um pouco o que você falou. E aí eu tive uma discussão grande aqui no Brasil, porque as pessoas falavam assim, não, mas você está defendendo a miséria, você está defendendo
a pobreza, e a gente por torcendo o braço. Foi isso que eu quis dizer, porque eu me identifiquei com a sua fala a partir do trabalho da Áurea. Eu não sei, a Leni Sato fez um trabalho há pouco, não faz muito tempo, sobre os imigrantes no centro de São Paulo. E é a mesma situação, que têm que ficar fugindo com as sacolas quando vem polícia, né? Têm que pôr rapidamente as coisas na sacola e fugir. E em vários lugares do mundo é assim, né? Só que normalmente pega populações muito desfavorecidas e negros, principalmente. Agora, o grave é estar a acontecer isso em África, em todos os países africanos. O Estado também tem essa ideia, não é? E como tem que prestar contas a essas agências internacionais, também tem essa ideia de que as zungueiras a vender ali no chão é sinal de não crescimento, sabe? De falta de modernidade, aquela bagunça, é representativo de uma economia que não vai para a frente, né? Então, o que eles têm feito são vários programas. Se alguém se interessar por essa matéria, vai pegar vários programas em diferentes países e em diferentes cidades, em que o objetivo é tirar as pessoas da rua. Tá? Eu dei uma consultoria à Câmara Municipal. A Câmara Municipal é prefeitura. Não. Bom, é prefeitura, sim. Corresponde à Câmara Municipal da cidade da Praia, porque eles queriam construir um mercado novo, moderno, bonito, ali junto de um lugar bem localizado. Então, só que depois de eu falar com as vendedoras do mercado antigo, uma das indicações que eu dei, que eles deviam ter tomado essa indicação como sendo a mais importante, é que elas não iam para o primeiro andar. Eles o mercado ia ser uma coisa assim, ia ter primeiro térreo, primeiro andar, segundo, no segundo é que ficava os restaurantes e não sei o quê. E eu disse, eu pus no relatório, coloquei isso no relatório e eu disse diretamente ao presidente da Câmara, atenção, que isto é uma questão antropológica e as senhoras, existe um significado de vender aqui no chão. Elas já estavam preocupadíssimas de como é que iam fazer, quem é que ia para o primeiro andar. Porque, ao contrário do que os dirigentes responsáveis estavam a pensar, que quem fosse para o primeiro andar seria mais chique, estaria valorizando, ninguém queria ir para o primeiro andar. Certo? Portanto, você tem que entender que essas comunidades, elas entendem que vender ali no chão faz todo sentido. E, pronto, diz-se que são pobres, mas numa concepção ocidental, meio acostumbrada do que é pobreza também. É claro que existe muita gente pobre que vende coisinhas muito pequenas, né? Mas existe toda uma economia em torno dos mercados que sustenta muita gente. Na pesquisa que eu fiz, eu disse, as senhoras, cada senhora que tem aquela pedra, chama-se pedra, lá em Cabo Verde, ela é uma empresária e tem uma série de responsabilidades, porque ela tem muita gente a trabalhar para ela. Desde as pessoas da sua família em casa, até o motorista que vai buscar os produtos todos os dias, até se ela não tiver um filho, tem que ter alguém para tratar das coisas dela no banco, porque ela não... algumas não sabem ler, ou não têm muita, né, literacia, e, portanto, ela, na verdade, é uma mini empresária ali. Eu acho que o problema é que
analisa esses contextos econômicos, que também são contextos culturais, a gente analisa com as ferramentas daqui de fora que foram criadas para outras realidades. E já estamos há mais de 50 anos com independências. O Felwine Sarr está sempre a dizer isso. Precisamos fazer pesquisa social. Nós não fazemos pesquisa social. Temos que fazer pesquisa social. Se fizermos pesquisa social a sério, nós vamos criar formas de compreender esses contextos, mas vamos inclusive construir ferramentas e concepções para compreender essas realidades. Não adianta estar a falar dessas realidades com ferramentas que são de fora, tá? Portanto, eu sempre hesito muito quando falam desses contextos assim, de uma maneira são pobres. Não, existem essas condições dentro desses contextos que também criam riqueza, tá? Também criam riqueza, ajudam a preservar relações, preservar cultura, tudo. Se você vai a um mercado na cidade de Bissau, um mercado de Bandim, que é um mercado muito grande, chega num horário ali às 4 da tarde e parece que está tudo parado porque mais de metade dos vendedores estão a rezar. São muçulmanos, têm que rezar. Mas existe toda uma forma de equilíbrio dentro disso, dentro do mercado, que é construído ali. Portanto, se eles estão a rezar, alguém está atento. Certo? E outras coisas. Se eu começasse a falar dos mercados agora, eu não paro. Tem mais alguma coisa que eu deixei de responder alguma coisa, Marcelo? Fala para a gente bem viver em crioulo. Juntamon. É o Juntamon. Yolanda, eu acho que... Fala. Juntamon é ajuda mútua, não é? Bem viver, não sei se tem tradução. Vou pensar. Mas aproveitando aí o último minuto, a gente tem aqui como uma ideia de fundo desse curso também, assim, até que ponto o conceito de bem viver, que é, pelo que eu coloquei, os autores e tudo, eu gosto da ideia de que ele é poroso, então ele é múltiplo, são vários bem viver ao longo do mundo que você trouxe agora esse cenário. Mas você acha que o conceito pode também servir para a gente ser uma referência comum em todas essas lutas antipatriarcal, decolonial, anticapitalista, todas essas formas de dominação? Sim, há um pacote aí que é comum, né? Dessa coisa decolonial, etc. E aí eu fiquei pensando que estamos em momentos diferentes, né? Porque no caso da América Latina, as independências já foram há muito tempo. E voltando outra vez a essa questão de desagregação, vejam há quanto tempo é que foram as independências e vejam como é que estão os países até hoje, né? No caso dos países africanos, as independências foram há menos tempo, mas as imposições do neocolonialismo e da descolonização que ainda não se fez, etc., elas são muito fortes, não é? Fora que entram outros atores, né? Como no caso da China. Agora temos a China, a Rússia, etc. Então, o Felwine vai sempre colocar... O Felwine, no trabalho dele, ele não fica dizendo nós também somos bem viver. O que ele fala sempre com muita tranquilidade é que também, tal como o bem viver na América Latina, nós também temos temos várias experiências parecidas. E como você trouxe na sua sessão e depois o André Baniwa, eu diria que talvez a coisa mais forte que ele chama a atenção, porque André Baniwa também falou da questão das cosmologias,
é esse Rise Humanity. Portanto, crescer em humanidade. E eu acho que é uma coisa que é comum a todas essas propostas, não é? Crescer em humanidade. E engloba todas as dimensões que as outras propostas também incluem, né? O bem viver também inclui isso. Mas eu gostei dessa expressão, não é? Mas há uma coisa que ele fala que eu não sei se esses autores que você trouxe, Marcelo, colocam. Ele está sempre a falar dessa questão global, que nós temos que acompanhar, não é? Fazer coisas em conjunto, porque temos o mesmo propósito. Podemos, de formas diferentes, mas ele não tem dúvidas de que essas experiências em África, na América Latina, na Ásia, elas têm muito que fazer em comum. Sim, eu acho que a gente, né, na história recente, né, não pegando o século XX, Segunda Guerra Mundial e várias guerras, mas na nossa história recente aqui do século XXI, a gente vê agora as forças assim de querendo colocar o fim na humanidade, né? As forças. Uhum. Então, crescer em humanidade é algo fundamental para se colocar. E eu aproveito aqui já para, antes de te dar a palavra final, Iô, já agradecer a presença de todo mundo, lembrar que essa presença está sendo registrada aqui pela tela e pela lista, e a Jéssica está fazendo isso. O chat teve discussão ótima aqui, que depois eu sugiro a Yolanda, se tiver um tempinho, comentar, eu compartilho com ela o arquivo do chat, comentar ao longo da semana. Uhum. E lembrando também, mais uma vez, da nossa aula da próxima semana, que vai ser excepcionalmente no sábado, dia 24, justamente por causa do horário de Moçambique, para poder ficar melhor para o Boa Monjane. Então, é horário da África. É o mesmo. Uhum. Você pode falar aí, suas palavras finais, e um abraço para todos aí. Tá. Eu queria agradecer a atenção. Como a gente não tem aqui troca, eu fico assim um pouco sem saber como é que se estavam a dormir aí do outro lado ou não.